Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de 163. Então, ninguém nunca, antes de Allan Kardec, aliás, de Hippolyte Léon Denis Rivail, ninguém nunca procurou fazer o que Hippolyte Léon Denis Rivail fez, que é separar o joio do trigo, que é mergulhar profundamente nesses acontecimentos, nessas comunicações, né? Ninguém nunca interrogou esses seres de outro mundo, como eles poderiam se denominar. Quem são vocês? Por que fulano te ouve e eu não consigo ouvir você? Que os dons nós temos que ter, ou melhor, que os dons eu tenho que ter para me te ver, para me te ouvir, para me te sentir. Ninguém nunca. 99% dos seres encarnados tinham esse momento assim para zombar. É como, por exemplo, hoje em dia os buenas dichas, né? É como circo, né? As apresentações circenses. Mas a coisa mudou com Allan Kardec. Tanto é que, olha só para você ver, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles. E mais ainda, quanto à causa que lhes dava origem. Olha só para você ver. É o que nós estamos falando aqui, né? Primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles. Inclusive, Allan Kardec, no princípio, Allan Kardec não acreditava. Em momento algum, Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele foi assim totalmente imparcial. Ele foi totalmente imparcial. Ele não acreditava de forma alguma em nada do que ele ouvia muitos seres dizer. Então ele mergulhou de corpo e alma, vamos pensar assim, nos acontecimentos, né, naqueles processos todos, imparcial. Ele também ele tinha, portanto, lá suas dúvidas, porque ele desconhecia também, mas só que ele era um ser de bom senso, de prudência. Ele era um ser racional. E ao mesmo tempo que ele desconhecia o que produzia aqueles fenômenos ali, ao mesmo tempo que ele desconhecia, mas ele não ignorava, porque ele sabia que algo muito maior por detrás de todos aqueles fenômenos existia.
Caso contrário, tudo aquilo ali não seria possível. Então, olha só para você ver. O primeiro sentimento que despertara, né, naquela época, nas pessoas, nos seres, foi o da dúvida. Que é que está provocando isso? Que é que está fazendo essas mesas dançar, girar, essas pancadas, né? Quanto à realidade deles. E mais ainda, quanto à causa que lhes dava origem, né? Então, até aquele momento ali, eles desconheciam a causa. Então, a causa está relacionada a vários fatores. Porque não basta os espíritos, mesmo em dado momento, aí nós já estamos avançando um pouco, não basta eles, assim dizer, eles mesmos se denominarem espíritos que povoam, né, todo o universo e tudo mais. Não basta eles dizer isso. Porque, na verdade, vamos usar esse termo. Você entende que são termos para ficar assim mais adequado ao nosso nível de compreensão. Porque foram aqueles próprios fenômenos que auto se denominaram, né? Espíritos. Agora, não basta. Para Kardec, só o fato deles dizer espíritos não foi suficiente. Porque sem o concurso de outros seres, às vezes, sem o concurso de outros seres dotados de certas qualidades, certas faculdades, aqueles espíritos, como eles mesmos auto se denominaram, eles não poderiam realizar nada do que eles, naqueles momentos lá, eles realizavam, né? Eles não podiam fazer nada do que eles faziam ali. Então, tinha que existir a participação de outros seres. Então, esses outros seres, é natural que nós temos que denominá-los de médiuns. Só que até aquele momento ali também era desconhecido esse termo, médium, e era desconhecido de que seres no corpo físico poderiam contribuir a esses que auto se denominaram médiuns para realizar aqueles fenômenos que todo mundo achavam que eram assim brincadeira, né? Brincadeiras. Só que Allan Kardec também não se contentou quando ele ficou sabendo que existia quem contribuísse com aqueles espíritos. Ele procurou se aprofundar nas qualidades de cada médium, vamos assim já adiantar, que pudesse realizar tais, né,
acontecimentos. Então, por exemplo, porque existia quais as energias que eram empregadas, que as energias possuíam os médios de efeito físico, que as energias possuía aquele que tinha o dom da audição, o dom da vidência, da psicografia, porque cada qual possui uma energia diferenciada. A energia do médio psicógrafo não é a mesma energia do médio que detentor da vidência, da psicofonia e da audição e de outros dons. Mas nós temos que entender que Kardec também não se contentou com isso. Por que ele não se contentou? Porque ele descobriu que muitos médiuns eram detentores de vários dons mediúnicos. Então, isso significa que havia várias, energias correspondentes num único, exclusivo, denominado médiuns. E por que uns conseguiam se comunicar com o mundo espiritual e outros não conseguiam? Uns conseguiam o dom, uns tinham o dom da psicografia, outros tinham o dom da vidência, outros o da fonação, da audição, e outros já não tinham lá esses dons, mas tinham outros dons que às vezes nem mesmo aquele percebia que era dotado daqueles dons. Luiz, mas que complicação. Que complicação é? Nada, gente. Né? Coisa mais fácil. Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências, olha só para você ver. Uma vez certificados, porque Kardec estudou todos, todos esses acontecimentos. Uma vez certificado, por testemunhos irrecusáveis, por testemunhos irrecusáveis. Então, se você possui testemunhas irrecusáveis e testemunhos irrecusáveis, porque testemunhos irrecusáveis é uma coisa, testemunhas irrecusáveis é outra coisa. Testemunhos irrecusáveis é a prova, como se diz, a prova dos 9. Que Kardec, depois de tanto estudar, ele não precisava, assim, de opinião de mais ninguém. Podiam falar o que quisesse, podiam dizer o que quisesse, que ninguém mais o convenceria de outra forma, porque ele mesmo já tinha chegado à conclusão de tudo. Então, olha só para você ver. Uma vez certificado por testemunhos irrecusáveis, os espíritos também, e pelas experiências que todos hão podido fazer, Agora, olha o trabalho de Allan Kardec. Essas experiências, que todos hão podido fazer,
Então sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, né? Então aqueles que estudaram profundamente, eles interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais. Olha só que interessante, né? Então é a mesma coisa. Vamos assim analisar. 10 pessoas estudam um fenômeno e no final do estudo, né, daquela matéria, cada um chega a uma conclusão. Só que, olha só para você ver. Então, cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí muitos sistemas, né? Por isso o tema dos sistemas. A quem uma observação mais atenta viria dar o justo valor. Allan Kardec não é brincadeira mesmo, né? Julgaram os adversários do espiritismo, encontraram um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. Então, é lógico que a falta de conhecimento desses, né, os levou, né, ou melhor, os levaram a dizer isso, né, que os próprios espíritas não se entendiam entre si. A pobreza de semelhante razão, olha só para você ver, a pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia, desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos. Vou voltar isso aqui novamente, só para que as pessoas entendam. A pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia, né? Se patenteia, desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os fatos sobre que possa afirmar-se a opinião. Olha como que Allan Kardec era assim, por bastante objetivo. Com ele não tinha. Então, como, né? Como divergências. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, olha só, à medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, porque mediante um estudo, não há como você firmar uma ciência mediante algo prévio. Não há como. Se você apenas... É a mesma coisa, você pega um livro e apenas perpassa os olhos sobre as páginas. Alguém chega e lhe pergunta: trata-se do que a história nesta obra? Você não vai saber responder.
porque você não estudou aquela obra, você não realizou um estudo profundo, né? À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece. Então é só você ver, as ideias prematuras, aquelas lá do princípio, se apagam e a unidade se estabelece. A partir do momento que a pessoa adquire mais conhecimento a respeito da tal matéria, a respeito daqueles fatos, né, dos estudos, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, senão a todos os pormenores. Foi o que se deu com o Espiritismo, né? Que não podia fugir à lei comum. Não podia fugir à lei comum. Porque nós temos que entender que o Espiritismo, por mais sendo lei divina, mas estava, por mais sendo lei divina e imutável, naquele exato momento encontrava-se mediante estudos minuciosos daqueles no corpo físico, ou daquele no corpo físico, Hippolyte Léon Desargues Rivail, e que ele não bateria o martelo enquanto ele não concretizasse, enquanto ele não tivesse certeza de tudo que ele tinha à sua frente, à sua disposição, para que ele pudesse estudar. Por sua natureza comum, e tinha mesmo por sua natureza que se prestar mais do que qualquer outro assunto. Então, olha só para você ver. Foi o que se deu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum. E tinha mesmo, por sua natureza, que se prestar mais do que qualquer outro assunto à diversidade das interpretações. Pode-se, aliás, dizer que, a este respeito, ele andou mais depressa do que outras ciências mais antigas, do que a medicina. E isso não é verdade? Analisando-se por esse prisma, Hippolyte Léon Desargues Rivail, mediante estudos profundos, ele conseguiu, vamos assim dizer, criar essa base sólida, essa ciência, essa filosofia, essa religião em 14 anos, o que a medicina também como ciência, ela nunca se concretizou. Se diz que é uma ciência por dizer, por respeito. Por que por respeito? E por que nunca se concretizou? Porque ela nunca saiu daquele parapeito. Que parapeito? O corpo fisiológico. A medicina nunca saiu do corpo fisiológico.
Então não pode se dizer que é uma ciência. Então é uma ciência por respeito, mas não pode se dizer que é uma ciência, porque a ciência é aquela que abrange tudo. E não podemos dizer que a ciência médica abrange tudo. Abrange, Luiz? Não. Abrange o corpo fisiológico, a parte fisiológica. Mas ela não admite o perispírito e não admite o espírito, não admite a imortalidade da alma. Portanto, é uma ciência incompleta ainda até o ano de 2022. É óbvio, dizendo isso como assim, um estudo, com todo respeito, procurando mostrar que isso não é generalizando, porque tem muitos dentro da ciência médica que já acordaram para esses fatos, então eles possuem uma visão totalmente voltada para a área do espírito. Vamos para o próximo vídeo.